Fala, meus Nerdolas Prime, vocês estão bem? Sejam bem-vindos ao Resenha Geek e vamos falar da novela que está sendo a compra da Warner e agora parece que a Netflix está batendo em cima. E também vamos falar do Snyder. Ele não descansa, ele não tira férias, ele tá ali forçando a barra porque ele quer voltar para DC. Tudo isso eu vou te contar depois da vinheta, então fica comigo. Bom, meus nerdolas, antes da gente ir pro vídeo, vocês já sabem o esquema. Inscrevam-se no canal, deixem o like, compartilhem, ativem o sininho de notificação, porque vocês sabem que o YouTube não entrega nada para ninguém. E é claro, também se inscrevam no canal do nosso editor Prime, o Jorgeta Oraplay, que, mano, o cara gosta tanto de cultura coreana que, se deixar, ele edita meus vídeos como se fosse um dorama. Então já sabe, corre lá e dá aquela moral pra ele. E hoje eu vou falar, hein? Tá insana a conversa aqui. Bom, galera, a possível venda da Warner Bros. Discovery virou simplesmente o epicentro de Hollywood. Netflix, Paramount Skydance e agora a Comcast, todo mundo disputando o controle de um dos maiores estúdios da história. E no meio desse caos total, do nada, o Zack Snyder posta uma fotinha ali, Polaroid 4x5, inédita, de Rorschach. Sabe o Rorschach do famoso, de um dos melhores filmes que eu já assisti, Watchmen, do Snyder, com um cartaz, The End is Nigh. Meu amigo, isso caiu como gasolina num incêndio que já vem queimando forte. E vou te contar também o que tá acontecendo por trás da Netflix. Então, assim, é muita coisa, e eu sei que você gosta, eu sei que você é um fofoqueiro hollywoodiano de plantão, então vem comigo porque você sabe que aqui, a resenha não passa pano, tá? Vamos lá. Partiu, irmão! Os relatórios apontaram que a Netflix surgiu como uma das candidatas mais agressivas na disputa pela Warner Bros. Discovery. E aí veio a bomba. Executivos da rede classificaram esse cenário como o pior possível. E por que será Netflix o pior cenário possível? Lacração. Porque existe uma preocupação central que todo mundo do setor repete. O que a Netflix prioriza, meus queridos Prime? A Netflix prioriza o streaming. Então isso pode significar as maiorias das franquias da DC, os filmes da New Line e os blockbusters que sustentam a indústria cinematográfica deixando de ir para o cinema e indo direto para a plataforma, para o streaming. Então, ou seja, menos blockbusters nas telonas, menos público, menos bilheteria, e as redes de cinema que sobrevivem disso já estariam em risco real. Então, sites como o The Wrap, a Bloomberg e outros veículos já afirmaram: se isso acontecer, o impacto nas salas de cinema será devastador. Mas, vamos lá, tudo ainda está rolando. A Warner pediu novas ofertas até o dia 1º de dezembro. Então, ou seja, segunda-feira. Não sei quando você vai assistir este vídeo, mas ele vai sair segunda-feira, dia 1º. Então, com certeza vai pipocar novas notícias neste final de semana. Nada está definido. Paramount, Skydance, com o dinheiro da família Allison, e a Comcast ainda estão no páreo. E cada um propõe suas fusões, reorganizações, cortes, mudança nos streamings, tudo que pode mudar completamente o mapa do mercado. E ainda existe uma narrativa paralela envolvendo fundos internacionais, questões globais, investimentos gigantescos, mas isso a gente trata com cautela porque vem de fontes menos institucionais. Sim, a Netflix
ela promete, mas ninguém acredita. A Netflix supostamente disse para a Warner que manteria as estreias no cinema. E tudo isso parece bem bonito, né? Mas e os donos do cinema estão céticos, totalmente céticos. E a verdade é, quando a Netflix quer, ela lança direto no streaming. E há um histórico, há um grande histórico, meus nerdolas, por trás disso. Eles já testaram modelos híbridos recentemente. Posso citar o K-Pop Demon Hunters, que teve sessões especiais também, lotou salas, teve até um sing-along, mas no final, qual foi a prioridade? A prioridade foi o streaming. Não estou dizendo que as guerreiras do K-pop não foram um sucesso, muito pelo contrário, foram e continuam. Mas a DC, a Warner, ela vive, ela representa o cinema. Então a gente acaba indo para 3 cenários possíveis para a DC. 3? O primeiro, a Netflix compra e mantém a promessa dos cinemas. Ainda teria lançamentos no big screen, na telona, com janelas reduzidas, porque ela pode mandar lá pro streaming, e o foco total pro cinema, mas corre pro streaming. E é o cenário menos caótico de minha humilde opinião, ainda instável. Ou Netflix compra e prioriza o streaming. E aí vira o pesadelo das salas de cinema. Descer direto na plataforma, menos blockbusters por ano, cinema enfraquecido, consolidação quase forçada do setor. E eu acho que esse é o pior cenário. Realmente. O terceiro, Paramount ou Comcast vencem. A janela teatral tradicional tende a ser mantida, reorganização, cortes inevitáveis, mas ainda assim é o modelo de cinema mais clássico que todo mundo ama. Mas agora eu vou falar um pouquinho do que deu aí essa agitação do Snyder nas redes sociais. E aí a coisa fica muito interessante. Vamos deixar um pouquinho aí de lado as notícias sobre Netflix, mas o cerne da coisa, galera, tem tudo a ver. Do nada, o Zack Snyder postou então a Polaroid 4x5 inédita do personagem, o Rorschach, com o cartaz The End is Nigh. O fim está próximo, traduzindo, né? E posta isso exatamente quando? Tudo aquilo que eu já falei para vocês. A WBD está sendo leiloada. Os lances finais estão chegando. Marquem a data 1º de dezembro. Investidores internacionais, todos interessados. Fãs especulam o retorno do Snyderverse. E insiders ainda afirmam que decisões gigantes estão sendo tomadas agora. Então, esse timing do Snyder não é coincidência. Jamais. Jamais. E isso importa por quê? Por quê? Porque o Snyder vinha postando Superman, Batman, Coringa, Aquaman, Deathstroke e agora Watchmen, sua adaptação que é mais celebrada. Na minha opinião, uma das melhores. 1000 vezes melhor do que a série. E tudo nesse período crítico. Faz sentido. E aí tem um grupo estrangeiro lá, que eu não vou citar o nome, o Nolan e o Snyder estão tudo no mesmo parágrafo de negociações. E esses relatos, eles, apesar de não terem sido totalmente confirmados pelos veículos mais tradicionais, de que estes investidores internacionais estariam apoiando ao menos uma dessas propostas para aquisição da Warner. Então, ou seja, ou a Comcast ou a Paramount, tá? E segundo esses insiders, se esse financiamento vencer, o Zack Snyder seria trazido de volta e restaurar o Snyderverse. Christopher Nolan poderia atuar como produtor executivo e eles consideram o Snyder essencial para construir um universo de blockbusters capaz de competir de frente com qualquer gigante do mercado, Marvel. Além disso, o Snyder já está trabalhando com esse grupo no filme Brawler, o que aumenta ainda o vínculo. Mas assim, não é oficial, mas é barulho demais para ignorar. Com certeza. E afinal de contas, o que quer dizer aquela foto do Rorschach?
O Rorschach é o personagem que avisa, o mundo ignora, e quando percebe, é tarde demais. Essa simbologia explodiu a internet. Tem gente dizendo que o Snyder está finalizando ou sinalizando a era final do Gunn. Outros já acham que ele está prevendo o fim de uma era dentro da DC que mal começou. E muitos acreditam que o Snyder realmente sabe de algo. E ainda teve aquela postagem recente do Zero. Eu não vou continuar, né? E isso só alimenta a fogueira. Uma nova era da DC pode estar muito perto. E o Snyder parece estar provocando isso, ou provando isso publicamente. Bom, a verdade da compra da Warner não é apenas uma negociação corporativa. É uma decisão que vai determinar o futuro da DC, o futuro do cinema, o futuro dos blockbusters, e talvez um possível retorno do Snyderverse. Enquanto tudo isso, temos ali Netflix, Comcast, Paramount brigando, e de um lado os donos de redes de cinema temendo o pior, e aí o Snyder postando polaroids nas redes sociais. Pensa um pouco. Bom, meus nerdolas, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio dessa novela da Warner, mas ainda vai ter muito o que falar, então aquele lembrete final. Se inscrevam no Resenha Geek, ajudem esse canal a crescer, compartilhem esse vídeo, ativem o sininho de notificação e me dê essa moral para que esse canal esteja sempre crescendo e sempre aí. Lembrando que este canal ele é membro oficial da Liga Nerdola, então nos prestigie, se inscrevam em todos os canais e, como sempre, a gente se vê no próximo. Grande abraço e até mais.